Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam mais uma vez bem-vindos a Seul. Nós estamos aqui no Memorial da Guerra da Coreia. Hoje a gente vai contar essa história para vocês, vamos começar essa visita aqui pelo Memorial. Contar uma das histórias mais trágicas, mas também mais significativas para a formação da atual Coreia. Aliás, essa história que explica o porquê de hoje haver uma divisão entre uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Historicamente, nos impérios que nós exploramos ao longo do último vídeo, não havia uma divisão, havia um povo coreano, há um povo coreano, mas uma série de situações políticas alheias à vontade da população geral acabou contribuindo para essa divisão, que é um processo extremamente radical e que a gente vai remontar hoje, começando aqui por esse memorial. O memorial tem uma extensa área externa que a gente vai começar explorando, mas o prédio é esse aqui, é ali dentro que a gente vai ter um museu, digamos assim, contando essa história. E ele mostra um pouco dos destacamentos militares, um pouco do que era utilizado e faz uma série de simbologias, porque essa é uma ferida muito aberta no povo coreano. E à medida que a gente conseguir contar essa história para vocês, a gente vai explicando como e por que isso ainda é uma coisa muito pesada para a Coreia atual. Já aqui na lateral a gente tem uma extensa exposição de artefatos militares, muito provavelmente usados ao longo da guerra, tanques, lá de ali tem aviões. Uma curiosidade, não tem nada a ver com a guerra, vocês estão vendo aquela torre ali em cima? Ela é um mirante que tem aqui na Coreia, que a gente acabou não mostrando em nenhum vídeo aqui. Mas voltando à parte, todos os artefatos aqui são de uso militar durante esse conflito. O conflito aconteceu de 1950 a 1953, parece que foram só 3 anos, mas ele vem de problemas muito anteriores e ele deixa uma série de cicatrizes, de feridas abertas, acho que até melhor de se dizer, até os dias de hoje, né? Até hoje a gente está vivendo uma situação aí bastante delicada em razão dessa guerra. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e contar essa história mais do começo ao longo da nossa visita aqui. Dá pra ver por dentro ali, ó. Eu acho que eu nunca tinha visto um tanque por dentro. Quer sentar ali? Quais são as ordens, comandante? Ah, credo. Eu nunca tinha visto e eu não pretendo. Não. A não ser nesse tipo de situação. Parece ali no buraquinho. Eu acho que ele não abre mais do que isso, não. É o máximo que ele consegue abrir. Uma curiosidade, para quem pretende visitar Seul, a visita ao memorial é gratuita. Você nem precisa passar por nenhuma catraca, você não retira um ingresso. Tem lugares de visitação gratuita que você precisa de passar ali, retirar um ingresso pelo menos, fazer uma reserva. Aqui não. Só chegou, entrou. Aquilo é o que? É submarino? É um submarino. Gente. Vamos lá. Deve ter sido uma coisa dessas que o Elon Musk quis colocar naquela caverna dos meninos da Tailândia pra tirar eles de lá. Ia caber? Não ia caber. Não, né? Outro detalhe sobre o dia de hoje, estão fazendo impressionantes 7 graus. Então eu não estou precisando, na verdade eu não estou nem conseguindo usar todas as camadas de roupa que eu estava usando nos outros dias. Afinal de contas, 7 graus já dá até para você transpirar, né? Aqui tem uns postes de homenagem a países que participaram de alguma maneira da guerra. Inclusive tem exatamente a menção ali. Quando foi que eles participaram, o que eles enviaram, quantas tropas, navios, né? O número de pessoas que participaram.
E aí tem uma homenagem a cada um deles, ali, Turquia, Nova Zelândia, e finaliza com uma bandeira da ONU, que também, né, da maneira ONU, né, de ser quase sempre ineficiente, mas tenta intervir nos acordos do conflito. Do lado de Ali lá do lado também. tem outras também, né? E agora a gente vai entrar oficialmente lá dentro do museu. Turismo de guerra é sempre uma coisa delicada, né? Eu acho que faz sentido que isso seja transformado num memorial e faz sentido que isso se torne uma atração turística, né? Uma forma de lembrar e das pessoas também visitarem, terem um contato histórico maior com um evento importante. Mas uma lojinha de souvenir da Guerra da Coreia é um pouco demais pra mim. Aí Tem um lookinho para as crianças, ninguém merece. já é o capitalismo explorando coisas muito delicadas pro meu gosto. Tem como você comprar aviãozinho, tanquinho de guerra, um lookinho militar para criança. Ninguém E assim, merece. nem é um episódio do passado, assim, sabe? Não, vamos celebrar o nosso passado militar, que é cafona. Mas isso é uma coisa ainda hoje delicada. Então. Que isso, né? Se você não viu o vídeo anterior, veja, mas aqui a gente passa exatamente por isso, ó, 2000 anos antes de Cristo, as primeiras ocupações aqui na Coreia, a divisão em 3 impérios, que vai durar até lá depois de Cristo agora, né, até lá por volta de 600. E lá do outro lado, a gente vai chegar na época do Império Joseon, ali tá no ano 900, né? O Joseon é mais para frente um pouquinho ainda, e vamos terminar no século 20, onde a Guerra da Coreia vai acontecer. O Império Goryeo, a gente já sabe que dá origem ao nome Coreia. Joseon. E finalmente século 20 e seus desdobramentos, que é o que está sendo representado aqui. Nós temos um painel do Goguryeo Sword. São guerreiros antigos, né? Aqui tem um monte de peças que remetem a diferentes eras militares da Coreia. Isso aqui, por exemplo, é uma fortaleza da época Joseon, que a gente já mencionou com vocês. Mas a Guerra da Coreia em si, ela acaba também em razão muito dessa sanha colonialista que acontece, né? Eu já falei sobre como a Coreia por várias vezes pôde ser incorporado ao Império Chinês, poderia ter sido incorporado ao Império Mongol, mas no início do século XX, na primeira metade do século XX, a Coreia foi anexada pelo Japão, estava ocupada por japoneses. O Japão estava numa época de desenvolvimento militar forte, chegou inclusive a jogar tropas em Pequim, eu devo ter comentado isso em algum vídeo da China. E essa ocupação japonesa, evidentemente, era um problema aqui na Coreia, uma Coreia ainda unificada, mas o Japão é arrasado na Segunda Guerra Mundial, né? Praticamente destruído, bomba atômica, tudo isso que vocês conhecem, e o domínio global, né, acaba ficando ali na queda de braço entre Estados Unidos e União Soviética, que vai dar origem à Guerra Fria. E eles decidem, ao tirar a Coreia da dominação do Japão, dividir o território entre uma parte soviética, que seria a parte do norte, e uma parte americana, que seria o sul. É um acordo feito entre Estados Unidos e União Soviética para que eles gerassem influência, cada um em uma parte, porque eles estavam de fato disputando territórios
para trazer para o lado de um capitalismo, para o lado de um socialismo. Isso vai acabar aproximando as pessoas ligadas a uma ideologia de socialismo com o norte do país e pessoas de ideologia mais ligadas ao capitalismo com o sul do país. Isso vai acabar gerando uma ruptura que já era interna. A origem é externa, é questão dos Estados Unidos e União Soviética, mas as consequências acabam sendo internas. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, imagina se potências internacionais eventualmente propusessem uma divisão do Brasil e um lado ficaria para uma direita aí, bolsonarista, Nicolas Ferreira, essa galera, e outro lado para uma esquerda. Então o Nordeste, né, vai ser a parte da esquerda, o Sul vai ser a parte da direita, e essa divisão de fato começasse a acontecer e gerar consequências internas. As rusgas que existem entre essas duas ideologias são tão fortes que, se elas ganham uma dimensão territorial, seria muito difícil de desfazer isso. E acabou que então as Coreias acabaram se aproximando muito forte, desenvolvendo muito forte a associação em relação a essas ideologias, e 5 anos depois da divisão estoura a guerra. Em 1950 começa a Guerra da Coreia, que vai durar 3 anos e nunca vai ter um desfecho. Com o fim da Guerra da Coreia, acaba existindo um tratado, né, que eles chamam de Paralelo 38, porque fica em 38 graus de latitude, que é exatamente onde passa a linha que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E isso aconteceu de maneira muito repentina, foi uma coisa meio do dia para a noite, e não é uma fronteira em que existe comunicação, você não atravessa para lá e para cá, fala assim, não, a gente não é amigo, mas tudo bem. Existe uma preocupação militar, uma preocupação de segurança pública muito forte em relação a isso. E essa divisão vai acontecer de uma maneira muito repentina, meio que do dia para a noite, e as Coreias não vão manter comunicação. Não é uma fronteira que é utilizada, as pessoas não passam para lá e para cá. Ah, eu não gosto muito de você, mas tudo bem. Isso acabou fazendo com que pessoas que tivessem a família morando de um lado ou do outro, mesmo que, vamos supor, você mora a 20 quilômetros da sua família, só que é exatamente ali que passou a linha de divisão. Você nunca mais viu sua família. Quem tinha familiares, parentes no norte, quando a guerra acabou, não pôde reencontrar essas pessoas. Não havia um serviço postal. E mesmo hoje, na era da internet, essa comunicação não existe. Muitos aplicativos aqui na Coreia do Sul têm um funcionamento limitado. O caso mais claro é o do Google Maps, porque o mapa não mostra com detalhes, porque eles têm muito medo de isso servir para um combustível para um militar, para os militares da Coreia do Norte invadirem o país, né, planejarem um ataque ao país. E a segurança pública aqui é muito reforçada em relação a isso. Aliás, acho que a Mayara pode contar um episódio que aconteceu com ela melhor que eu, porque foi ela que acordou e viu, e eu tava dormindo igual pedra. Acho que o Lucas está se referindo à nossa primeira noite aqui, que eu não sei como ele não acordou, mas meu celular começou a apitar como se fosse um incêndio. Não era um alarme assim, meu celular tocou o alarme, esqueci o alarme ligado. Não, era tipo assim, pé, pé, pé. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu acordei, eu levei um susto. Aí na hora que eu olhei no meu celular tinha como é que tava escrito? Alerta de segurança pública. Alerta de segurança pública. Eu acho que eu tenho fotos pra gente colocar aqui. E uma mensagem em coreano. Só que até eu entender o que estava acontecendo, eu achei que meu celular estava sendo hackeado. Eu não conseguia fazer o barulho parar. Mas enfim, depois eu tive que configurar o celular para não receber alertas de emergência. Porque isso acontece todos os dias, na verdade. A mensagem que eu recebi quando eu traduzi era ameaça de ataque aéreo. Eles viram alguma coisa no céu. Qualquer objeto que é visto de maneira desconhecida já gera um alerta de segurança pública. Ir para o lugar mais seguro possível naquele momento. Mas depois, nos outros dias, eu cancelei, eu não recebo mais nenhuma alerta, mas o Lucas ainda está recebendo algumas. Só que aí, às vezes é coisa até mais tranquila. Sumiu um velhinho no bairro tal, se alguém vê ele, o metrô tal não tá funcionando por causa da neve.
e tudo mais. Só que essas mensagens que o Lucas recebeu ao longo da semana, elas não tinham esse apito. O apito é só quando é caso de guerra mesmo. Possibilidade de invasão da Coreia do Norte. Eu custei a dormir depois e o bonito nem acordou, não sei como. E aí a exposição de artefatos militares, que vai desde épocas bem antigas, ela chega ao século XX e é a defesa. Aqui a gente ainda está falando de uma Coreia se defendendo das invasões japonesas, mas aí do lado de cá já tem algumas coisas, armas, documentos, papéis que remetem à Guerra da Coreia mesmo. Uniformes militares e alguns bustos de líderes que devem ter sido importantes, né? E aqui, ó, vou até mostrar. Tem muitas salinhas dessas daqui que você pode sentar e assistir um videozinho explicando cada etapa da guerra. Pode escolher em qual língua você quer assistir também. E meio que se encerra essa parte aqui do museu. Tá rolando alguma cerimônia aqui de homenagem militar? Vem cá, dá uma olhada melhor aqui. Eu acredito que aquele rapaz na foto ali morreu, agora um senhor, né? Mas ele é um herói de guerra e ele faleceu e o velório dele está sendo homenageado. Mostra lá. Se não é isso, é só uma homenagem geral mesmo. Mas eu entendi isso como um velório. É uma suspeita. Depois de todo o arsenal bélico histórico da Coreia, aqui a gente tem o arsenal usado na Guerra da Coreia, né? E essa divisão acaba gerando uma influência muito forte aqui na Coreia do Sul até os dias de hoje em relação aos Estados Unidos, né? Até uma relação meio de codependência que a gente pode explorar mais tarde. E eu tô falando isso porque tem muitas referências aos Estados Unidos aqui, vídeos dos americanos contando. Eu tô achando essa parte meio americanizada demais. Achamos uma bandeirinha do Brasil e viemos ver o apoio do Brasil à guerra. Na verdade, o Brasil está entre 3 países, Brasil, Bolívia e Nicarágua, que manifestaram o interesse para a ONU de gerar algum tipo de suporte, mas acabaram não conseguindo, não chegando a um acordo com a ONU de qual seria esse suporte específico. A gente está encerrando a passagem por aqui, mas eu queria falar exatamente sobre essa influência muito forte que os Estados Unidos geram na Coreia do Sul. Inclusive tem uma disputa aí, né, direita e esquerda, fala que é a melhor Coreia, é a pior Coreia, essa é a boa, essa é a ruim. E os Estados Unidos cumprem com um papel não só político, mas cultural aqui, que até religiosamente a Coreia se aproximou muito recentemente do cristianismo. Isso é uma coisa que é notável ao se viajar para o país, porque a gente raramente ou nunca vê templos relacionados a algum tipo de religião asiática, assim, né? A Coreia tem um histórico do confucionismo, mas esses templos não são vistos. E é muito comum que a gente veja igrejas, especialmente igreja evangélica, com aquela arquitetura mais próxima de uma igreja universal, sabe? E a cruzinha, e tá para todo lado. Até religiosamente o papel que os Estados Unidos cumpre aqui é muito grande. E alimenta um debate, né, que as pessoas não vão chegar a um consenso de que essa aproximação da Coreia em relação ao capitalismo, ao lado capitalista do mundo, aos Estados Unidos, é o que vai beneficiar o desenvolvimento que a Coreia tem hoje. No vídeo que vem a gente vai falar sobre esse desenvolvimento da Coreia e vamos ver o que tem de mérito ou de demérito nessa situação.
Mas é fato que até hoje a Coreia se dá ao papel meio que de coloninha americana, sabe? A Coreia do Sul. Um exemplo está aqui bem na nossa frente. Não é difícil de achar exemplos de templo cristão, né? Aqui na Coreia. Logo aqui de frente eu imaginei que a gente não fosse achar tão fácil. É só atravessar a rua. Agora vai achar um templo confucionista, alguma referência a budismo, alguma coisa. A gente não encontrou. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado de passar por esse episódio triste da história da Coreia. Um episódio que com certeza deve marcar a população. Para mim, o mais dramático da situação é pensar que famílias, pessoas que se amam, tiveram seus contatos rompidos em razão de conflitos completamente alheios às suas vontades. Mas a gente vai encerrando por aqui. Não esquece de curtir e vamos continuar. Agora vamos dar um passo não mais para a história da Coreia, vamos chegar na Coreia atual e ver como que ela se desenvolveu para o que é hoje, beleza? E aí você continua acompanhando os próximos vídeos e até lá!